Olá, meus irmãos, estamos aqui de volta com o nosso estudo básico do Espiritismo. Esse é o volume 2 do nosso estudo básico. Estamos no módulo 1, Fundamentos Básicos, o roteiro número 13, A Vida no Além-Túmulo, segunda parte. Na sequência, essa é a aula de número 92. Então, para aqueles que estão vendo esse vídeo pela primeira vez, nós temos aqui um estudo completo da doutrina espírita, não é? Que faz parte do nosso canal. E o estudo básico do Espiritismo é um dos cursos que fazem parte desse estudo completo, tá? Então, nós já tivemos o volume 1, que foram 69 aulas que já estão aí publicadas no nosso canal, tá certo? Então, quem não conhece o Espiritismo e que deseja ver, aprender o Espiritismo, nós aconselhamos que comecem lá do volume 1, desde a primeira aula, tá certo? E vá progredindo, assistindo as aulas gradativamente até chegar nas aulas atuais do volume 2, tá certo? Então, estamos na segunda parte, não é, desse tema, a vida no além-túmulo, e vamos dar continuidade nessa aula de hoje. Então, nós falamos, não é, que os espíritos, estamos tratando do assunto de como vivem os espíritos no mundo espiritual, tá certo? Na primeira parte, não é, desse tema, foi a aula passada, nós vimos, falamos como é que os espíritos primitivos se portam depois da desencarnação, né, aqueles espíritos das civilizações mais primitivas, digamos assim. Aqui no nosso planeta Terra, nós ainda temos algumas civilizações assim primitivas, não é? São poucas, mas temos. E normalmente esses espíritos, quando desencarnam, eles continuam vivendo ali junto com a tribo, junto com seus familiares, né? Muitos não têm consciência de que desencarnaram, tá certo? Muitos, né? Não são todos. E a única coisa que eles sabem fazer é viver ali junto com os seus semelhantes, né? Então, por isso, quando esses espíritos desencarnam, eles ficam ali misturados, digamos assim, com os encarnados, não é, da tribo. Né? Aqueles que têm a faculdade mediúnica, né? Os encarnados que têm a faculdade mediúnica, que são os médiuns, né? Mas que são conhecidos lá como feiticeiros, pajés, e xamãs, esses títulos assim, eles conseguem ver e até interagir com esses desencarnados, tá certo? Então, isso acontece com os espíritos primitivos. Nós vimos também que, no caso dos animais, que não são espíritos, são princípios espirituais, né? Tem até gente aí que adora e gosta muito de animal, e às vezes me pergunta, não é? E não é incomum essas pessoas me perguntarem, porque o animal, esse animal, é possível que ele já tenha sido uma pessoa, porque às vezes ele age como se fosse um membro da família. Não, não tem nada a ver, não é? Primeiro que o animal, nenhum animal tem espírito. Todo animal é um princípio espiritual, tá certo? Então, eles são ainda espíritos em formação. Vai levar ainda muitos séculos de reencarnação, né, de experiências, para poder se tornar espírito, tá certo? Então, quando ele se torna espírito, as primeiras encarnações dele é como homem primitivo, né? Como os primeiros humanos que apareceram aqui na Terra. Então, por mais que você goste do animal, não tem como o animal ter sido um parente seu, ter sido uma pessoa da família, tá certo? O animal é um princípio espiritual, assim como é o vegetal, assim como é o mineral, são espíritos em formação, tá? E outra questão que as pessoas sempre falam, já que a gente está falando aqui de animais, é sobre mediunidade em animais. Não existe mediunidade em animal, tá certo? A mediunidade, ela é uma faculdade que ela pertence ao espírito. Então, como o animal ele é um princípio espiritual, ele não tem como ter mediunidade. Primeiro, porque ele é princípio espiritual e não é espírito. Ele não tem consciência ativa do que ele é. Ele não sabe o que é que ele é. Né? O animal não questiona aquela célebre frase de Descartes, não é? Ele diz, penso, logo existo. O animal não tem como fazer isso, tá? O animal tem inteligência, ele tem uma inteligência rudimentar, tá certo? Junto com o instinto que predomina, mas ele não tem raciocínio de continuidade. Não existe uma continuidade no raciocínio do animal, tá? São rudimentos de uma futura inteligência quando ele se tornar espírito. E segundo, porque como ele não tem perispírito, né, os seres inferiores, como os animais, eles têm um proto-perispírito, ou seja, é um projeto, um protótipo de um perispírito, mas ele não tem perispírito. E a mediunidade, toda a mediunidade, ela está embasada na existência do perispírito.
Então, como o animal não tem perispírito, é impossível ele ser médium. Agora, as pessoas podem alegar e dizer assim, ah, mas o animal, ele vê espírito. Vê, mas ele vê não é porque ele é médium. Ele vê porque a audição do animal e a visão do animal é muito mais possante, muito mais potente, digamos assim, do que a visão humana. O animal enxerga muito mais do que o homem. Então, tem espíritos que são tão materializados, né, espíritos desencarnados, são tão materializados aí, tão presos à matéria, que eles entram no campo visual do animal e o animal consegue ouvi-lo e vê-lo, tá certo? Mas não é porque o animal é médium, é só porque ele tem uma acuidade visual e auditiva muito superior à do homem, tá? Então, eu estou tirando essa dúvida aqui porque algumas pessoas me perguntaram sobre a questão da mediunidade nos animais e se o animal poderia ter sido algum parente e tal, pela inteligência, pela forma de se comportar, não é, dentro da família e tal. Então, o animal não pode ter sido um parente porque ele é um princípio espiritual, certo? E ele não pode ser médio também porque ele é um princípio espiritual, não tem perispírito e não tem inteligência. Então, são essas condições necessárias para que exista a mediunidade. Então, em resumo, a mediunidade só existe nos seres humanos, nos espíritos, só, único e exclusivamente. Então, continuando com o nosso tema, né? Então, quando uma pessoa desencarna, o perispírito dela vai sofrer modificações. Por quê? Porque o perispírito ele tem dois lados, tá? É como se fosse uma moeda com duas faces. Uma das faces do perispírito é mais rarefeita, mais depurada do que a outra. Essa face mais rarefeita, ela se prende ao espírito. E a face menos rarefeita, mais grosseira, digamos assim, onde o fluido que forma o perispírito se condensa mais, ele é preso, ligado, digamos assim, ao corpo físico, tá? Então, o que acontece? Quando você desencarna, essa parte mais grosseira, essa face mais grosseira do perispírito que se une ao corpo físico, ela vai se diluindo e o perispírito assume uma face só, que é a face mais rarefeita, tá? Por quê? Porque ele não está ligado a um corpo físico, não há necessidade dessa modificação, dessa dualidade, dessas duas faces, tá certo? Então, quando você desencarna, o perispírito já entra num processo de modificações. E nessa face mais grosseira que se prende ao corpo físico, é onde o perispírito tem os órgãos, não é, correspondentes aos órgãos do corpo físico. Então, por exemplo, no perispírito a gente vai ter os centros de força, né, que são chamados na religião, nas culturas orientais como chakras, tá? Ou seja, que não é um termo espírita. No espiritismo nós chamamos de centros de força e não de chakras, tá certo? Porque a gente está aqui para aprender o que é certo. Não tem nenhum problema você chamar de chácara, mas o que é certo é certo. Então, chácara é uma denominação de culturas orientais, tá certo? De religiões orientais. E no espiritismo, o certo é centro de força. Então, o perispírito tem um centro de força, no corpo físico nós temos os plexos. Cada plexo, nós temos um plexo cardíaco, por exemplo, que se liga ao centro de força cardíaco. Nós temos um plexo laríngeo, que se liga ao centro de força laríngeo. Nós temos um plexo coronário que se liga ao centro de força coronário. Então, o corpo físico ele é uma imagem grosseira, digamos assim, do que é o perispírito. Então, se o corpo físico tem um coração, o perispírito tem um semelhante, tá certo? Só que feito da mesma matéria que compõe o perispírito, diferente do coração, que é feito de matéria grosseira, não é? Do corpo físico, tá? E assim sucessivamente, fígado, todos os órgãos, não é? Pulmões, tal, existem no perispírito, só que em outra composição material. A do perispírito é bem mais rarefeita, tá? É mais quintessenciada do que os órgãos que pertencem ao corpo físico. Por quê? Porque se o corpo físico é uma cópia do perispírito, é lógico que para ter um coração, um pulmão, rins, fígado, etc., tem que ter no perispírito também, senão como é que ele ia copiar, não é verdade? Então, quando a gente desencarna, que perde o corpo físico, o perispírito ele vai sofrer essas transformações. Por quê? Porque os órgãos, por exemplo, como pulmões, corações, etc., não são necessários para o espírito desencarnado. Então, essa parte ele é como se fosse, ela é colocada em stand-by, tá? Ela existe, mas não tem função, não tem funcionamento ali. Então,
esse perispírito precisa sofrer essas modificações. Isso leva um tempo, é por isso que quando você desencarna logo, precisa de um tempo muito grande, e isso varia de espírito para espírito, para ele poder se readaptar à nova condição, tá? Os espíritos mais evoluídos não necessitarão das funções de excreção renal e intestinal, assim como a sexual. Então, veja, quando um espírito evoluído desencarna, ele automaticamente ele inutiliza, desativa, digamos assim, a parte das excreções renais dos rins e dos intestinos. Por quê? Como ele não vai ingerir comida sólida, né, comida feita de matéria densa, ele não vai precisar dessa função dos rins, não é? Ele não vai precisar beber água. Então, ele não vai precisar dos rins e não vai precisar dos intestinos. Então, essa parte do perispírito é desativada. Como eles também não estão ainda, quando eles não estão mais dependentes das relações sexuais, essa área do sexo também é desativada, porque os espíritos evoluídos, eles têm outras formas, não é, de sensações que são ainda incompreensíveis para nós, que somos espíritos inferiores, ok? A evolução modifica certos órgãos do perispírito. O tubo digestivo reduz, absorvendo menos massa. Então, é aquilo que eu falei. Da mesma forma que não tem necessidade de rins nem de intestino, como os espíritos evoluídos, eles não necessitam de alimento grosseiro, tá certo? De matéria plástica, digamos assim, o tubo digestivo ele reduz, o estômago ele é reduzido e fica como que desativado também. Quanto mais evoluído, mais inativo, mais desativados são esses órgãos, como rins, intestino, estômago, tubo digestivo, etc. Ok? Alguns precisam de pouca provisão de substância específica e outros da difusão cutânea. Então, veja, tudo isso se dá de acordo com o grau evolutivo. Então, por exemplo, nós que somos espíritos inferiores, quando a gente desencarnar, a gente vai sentir fome, vai sentir frio, vai sentir sede. Então, lá a gente bebe água, lá a gente se alimenta. Só que a água e o alimento é feito também de matéria, mas só que de uma matéria com uma consistência diferente da matéria que nós temos aqui. Então, a água do mundo espiritual é diferente da água do mundo físico. Mas por quê? Como é que pode ter água no plano espiritual? Pode, porque a água é feita de hidrogênio e oxigênio. E no plano espiritual também tem hidrogênio e oxigênio, tá certo? Só que aqui ela é mais densa, mais condensada. Esses átomos se condensam mais, e lá se condensam menos. Quer ver um exemplo que talvez facilite a compreensão de vocês? Por exemplo, a parede, uma tábua de madeira. O que é que existe ali? Tudo é feito de átomos, a gente sabe disso. Então, a gente sabe que quanto mais próximo os átomos estiverem, mais juntinhos eles estiverem, mais eles formam uma matéria densa. Quanto mais afastados estão esses átomos, mais a matéria é rarefeita. Então, se a gente conseguisse separar os átomos que formam uma tábua de madeira, né, se eles se distanciassem, a gente atravessaria as portas de madeira, as tábuas de madeira. Por quê? Porque com o afastamento dos átomos, a matéria deixa de ser condensada, deixa de ser densa e fica rarefeita. Então, é assim que a matéria é no plano espiritual. Os átomos estão mais separados. Então, por isso que não há aquele conceito de massa, como a gente conhece aqui na matéria física, tá certo? Então, voltando aqui, esses espíritos mais evoluídos, eles se alimentam muito mais da difusão cutânea. O que é difusão cutânea? É a absorção que o perispírito tem, a capacidade de absorver as energias do plano espiritual, o próprio fluido cósmico universal, não é? Ele absorve isso, e até os hindus chamam de prana, absorver esse alimento de prana. Por exemplo, Gandhi. Gandhi se alimentava muito pouco, não é? A maior parte da alimentação física de Gandhi era leite de cabra, ele tomava muito leite de cabra. Mas por que que Gandhi não se desnutria, não passava fome? Por quê? Porque como Gandhi era uma pessoa de muita fé, de muita oração, ele vivia ligado, não é, ao plano espiritual, e a maior parte da alimentação dele era feita por difusão cutânea, ou seja, ele absorvia muito fluido cósmico universal, e absorvendo fluido cósmico universal, ele consequentemente absorveria fluido vital, que é o que mantém a vitalidade, o nome já está dizendo, a vitalidade do corpo físico, tá certo? Então, veja que isso aí, apesar de ser coisas assim, difícil de a gente compreender na prática, não é? De a gente aceitar, digamos assim, na prática, mas não é difícil de entender, tá certo?
Porque tudo isso são leis químicas e físicas que são as mesmas, tanto no plano espiritual quanto no plano físico, tá? Repetindo, o plano físico é sempre uma cópia grosseira do que é o plano espiritual. Continuando, pela essencialização dos elementos absorvidos, não existem excessos nem inconveniências de sólidos e líquidos na excreta comum. Então, veja, eu estou me referindo aqui aos espíritos mais evoluídos, tá? Então, como eles não absorvem alimentos sólidos, tá certo? Nem líquidos, a excreção, o sistema excretor deles, logicamente, vai funcionar totalmente diferente do nosso, que ainda necessitamos. Por exemplo, um espírito como a gente, ainda inferior, que desencarna, é como eu falei, a gente vai ter necessidade de água e de alimento mais plástico, não é? Mais sólido, digamos assim. Só que esse alimento mais plástico, ele, repito, é feito de uma consistência material diferente do alimento plástico e sólido daqui do mundo físico. Então, o nosso sistema excretor, ele vai funcionar como funciona o nosso sistema excretor atualmente no corpo físico, tá? Não vai ter tanta diferença. A diferença é que a excreção do alimento e do líquido absorvido também é de uma matéria mais quintessenciada, mais rarefeita, porque, repito, os átomos no mundo espiritual não estão colados, não estão agregados como estão aqui no mundo físico, tá certo? Eu espero que vocês estejam entendendo isso direitinho. Então, normalmente, o homem se alimenta mais pela respiração. Isso acontece conosco também. Por mais que a gente não sinta paladar, porque, na verdade, a gente come mais pelo sabor do que pela necessidade. É por isso que tem tanta gente obesa no mundo, não é? Que as pessoas comem além do necessário, certo? Na verdade, a gente não tem uma educação alimentar, não é? A gente não tem medicação mesmo. Emmanuel, ele tem uma mensagem onde ele diz, em um de seus livros, eu não lembro se é A Caminho da Luz ou O Consolador, me parece que é O Consolador, que ele diz que o grande problema nosso é esse, é tudo em excesso, não é? A gente come demais além da necessidade. Tem pessoas que não comem para viver, mas vivem para comer, tá certo? E outra questão que Emmanuel fala também é a questão de medicação. Veja, você sente uma dor de cabeça, você toma um remédio. Você sente uma dorzinha, você toma um remédio. Qualquer coisa hoje em dia, você se automedica, você toma um remédio. Aí o que é que acontece? O seu organismo, ele se acostuma a não produzir, não é, os elementos, as substâncias químicas necessárias para combater aquela dor. Por quê? Porque ele sabe que vai receber aquilo pronto já. A mente é uma coisa impressionante, né? Por mais que a gente não pense nisso, mas a mente sabe. Ela se habitua às condições, tá certo? Por isso que o ser humano é uma máquina perfeita. Porque a mente da gente, ela é resiliente, ela se adapta aos meios, às condições, desde que haja necessidade. Então, o que Emmanuel diz é, quando você sentir uma dorzinha de cabeça, espere, deixe o seu organismo reagir. Né? Quando você sente uma febre, deixe a febre um pouco agir, porque a febre é um mecanismo de defesa do sistema imunológico do corpo. Se a gente fica tolindo o corpo de se automedicar, de se autocurar, ele vai perdendo a função. E daqui a pouco você sempre vai necessitar de medicamentos, né, para que você retome a sua saúde, o seu equilíbrio orgânico, tá? Então, nós nos alimentamos pela respiração, não é? Quando a gente absorve oxigênio, nós estamos alimentando as nossas células. É um alimento. Agora, não é um alimento de sabor, de paladar, nem é doce, nem é salgado, nem é azedo, etc. Mas é uma forma de alimentação, tá certo? A nossa alimentação, o fluido vital que a gente absorve, vem pela difusão cutânea, como eu falei, a gente também absorve, tá certo? Uns mais, outros menos, o fluido vital. A gente recebe fluido vital pelo alimento plástico, não é sólido e líquido que a gente ingere, e também pela respiração. Então, a alimentação da nossa organização física, ela se dá pelo alimento líquido e sólido que a gente ingere, pela difusão cutânea, tá? E pela respiração. São as três formas em que nós nutrimos o nosso corpo físico. No plano espiritual, a gente vai perder a parte da alimentação do alimento plástico, sólido, grosseiro, né? Mas a gente vai absorver alimento plástico lá no mundo espiritual também, tá certo? Então, o alimento de volume é recurso plástico e energético para a massa corpórea, tá? Quando a gente desencarna, a gente não tem massa corpórea, então a gente não precisa do alimento plástico, né? A gente vai precisar de um alimento que está em outra, com a matéria feita em outra vibração, né? Eu estou repetindo bem isso para que vocês assimilem. Muitos permanecem presos aos hábitos alimentares, tentando conviver com os afins.
né? Então, é o caso que eu falei. Nem sempre uma obsessão é por vingança. Às vezes é pela inferioridade mesmo. Então, por exemplo, uma pessoa que é viciada em fumo, em álcool, não é? Quando ela desencarna, ela continua viciada em fumo e em álcool. Então, ela vai se aproximar de fumantes e de alcoólatras, tá? Para ele poder sentir a mesma, o mesmo efeito que o álcool provoca nele quando ele provocava nele quando ele estava vivo. Então, é por isso que os viciados estão sempre acompanhados de muitos espíritos que são chamados de espíritos vampirizadores. Por quê? Não é porque eles vão fincar as presas no pescoço da pessoa e chupar sangue, não. É porque eles vão se alimentar do plasma, não é, das substâncias fluídicas que o álcool, que as drogas, que o fumo gera no organismo. Então, ele vai ter a mesma sensação como se ele estivesse fumando, a mesma sensação como ele estivesse bebendo. Como ele talvez ele seja mais alcoólatra, vamos dizer assim, né? Vamos pegar o exemplo do alcoolismo. Se o espírito que desencarnado for mais alcoólatra do que a pessoa que bebe normalmente, ele quer sempre viver bebendo, porque ele é um alcoólatra inveterado, tá? E como ele quer sempre estar bebendo, ele se junta a um encarnado que bebe até socialmente, mas esse encarnado vai começar a sentir necessidade de beber todos os dias também. Por quê? Porque ele está sendo influenciado por um espírito obsessor, né? Vampirizador, que é muito mais alcoólatra e que quer estar ingerindo constantemente a substância alcoólica. Então, ele vai estar sempre influenciando, não é, o encarnado para beber, e se a pessoa não tiver força de vontade, se não tiver controle, energia, ela vai entrar no processo de simbiose com esse espírito e vai terminar os dois unindo, colando, digamos assim, os dois perispíritos de uma forma que vai ser muito mais trabalhoso no futuro haver a separação dos dois, tá certo? Então, quanto mais você se une mentalmente a um espírito, principalmente um espírito inferior, porque os espíritos superiores não têm processo de simbiose com o espírito superior, só com os inferiores, tá? Quanto mais você se afiniza com ele, quanto mais você dá cabimento a ele, mais os dois perispíritos se unem, e aí vem grandes dificuldades para os dois, tanto para o encarnado como para o desencarnado, tá? Então, muitos permanecem presos a hábitos alimentares, tentando conviver com os afins, não é? A pessoa que é glutona, que come demais, desencarnou, vai se juntar a uma pessoa que gosta muito de comer, e essa pessoa vai comendo cada vez mais. É por isso que a gente vê casos aí, não é, na TV, aquelas pessoas com 200, 300 quilos, não é? É aquela coisa horrível que não consegue nem se movimentar mais, que é uma massa de gordura. Na verdade, deixou de ser um ser humano para ser uma massa de gordura. Por quê? Porque ali existem espíritos glutões, obsessores, tá certo? Que estão ali sempre instigando a pessoa a continuar comendo, porque eles não estão preocupados se o encarnado vai sobreviver ou não. Eles querem satisfazer as necessidades deles, tá? É assim que funciona, infelizmente. Muitos são conduzidos aos centros de reeducação, onde se alimentam como na Terra, só que é de forma fluídica até se adaptarem. Então, aquelas pessoas que têm necessidade de comer, como eu falei, vão comer, não é só que de forma fluídica, tá? Por exemplo, não vai ter uma pizza lá. Então, quem é viciado em pizza, por exemplo, numa feijoada, não é? Numa picanha, não vai ter isso lá. Vai encontrar alimentos, não é? Verduras, frutas, não é? Alimentos mais nutritivos, mais saudáveis, mas que não têm o mesmo sabor, digamos assim, dos que tem aqui. Por quê? Porque são alimentos fluídicos. Você não pode pegar uma maçã daqui e exportar para o mundo espiritual, tá certo? Não existe mercado para isso. Para a pessoa lá pegar uma maçã e comer como se estivesse comendo uma maçã daqui. Ela vai comer uma maçã lá, mas a maçã lá tem outra consistência diferente do que é a maçã aqui do plano físico, tá? A alimentação existe, mas de forma fluídica, até pela modificação do aparelho digestivo do perispírito. Então, mesmo que você sendo um espírito inferior, como nós somos, o perispírito vai sofrer modificações, não tão intensas como ocorre com um espírito mais evoluído, que ele praticamente inativa a função digestiva, né? Mas vai haver modificações. Por quê? Porque eu não tenho mais um estômago físico, eu tenho um estômago perispiritual, que é feito de outra matéria, né? De uma matéria mais quintessenciada, como nós já falamos, tá certo? Mas existe alimentação. Pela sua porosidade, o perispírito nutre-se de sínteses quimio-eletromagnéticas auridas da natureza e no intercâmbio de raios vitalizantes do amor trocado entre os seres. Então, veja, o perispírito, ele é um corpo,
né? Como o nosso corpo físico precisa de alimento, né, de energia para sobreviver, o perispírito também. O perispírito não tem autossuficiência, ele precisa de energia para se alimentar. Na verdade, toda a criação de Deus é mantida e vive à base de energia. Tá? Tudo é energia, não é? As pessoas pensam que é dinheiro aqui no plano físico, que é combustível, que é. As pessoas não falam em energia, em eletricidade, mas não é. Existem várias formas de energia. E a energia eletromagnéticas, não é? Energias químicas e eletromagnéticas, elas são absorvidas pelo perispírito. É o que se chama de difusão cutânea. Só que, como o perispírito ele não tem uma pele como a gente tem, mas ele tem também uma matéria que reveste a sua organização, a sua estrutura. Aliás, o perispírito ele é feito de uma estrutura quimio-eletromagnética. Então, para ele se manter ativo, né, para ele se energizar, ele precisa absorver essas sínteses químicas e eletromagnéticas, tá certo? Que são auridas na própria natureza. E também o amor. O amor, ele nutre, ele alimenta, né? Eu sei que muita gente sabe do que eu estou falando, mas outras pessoas talvez possam perguntar assim, mas peraí, como é que o amor alimenta? Assim, porque a energia do amor é vitalizante, o nome é vitalizante, é de vital, vem de vida. A energia do amor, quando você recebe um carinho, quando você pratica uma bondade com a pessoa, veja como você se sente bem. Veja como o seu organismo, a sua mente, ela fica mais leve. Isso é a alimentação, a nutrição que a energia do amor provoca em todos nós, tá certo? Então, o perispírito, ele a alimentação, a fonte de energia maior do perispírito são essas sínteses químicas e eletromagnéticas que são auridas na natureza, mas também pelo intercâmbio dos raios vitalizantes do amor trocado entre os seres. Quando você ama e é amado, você se nutre, não é? Você veja uma pessoa que ama e não não tem um retorno. Veja como ela é infeliz, né? Porque ela doa energia vitalizante, mas ela não recebe de volta. Então, isso vai gerar distúrbios, não é? Desequilíbrios na estrutura é, é, mental da pessoa, principalmente mental, tá certo? Então, com isso, a gente encerra aqui essa segunda parte dessa aula, né? Temos ainda mais uma ou duas, eu não recordo, tá? Qualquer dúvida ou sugestão, pode entrar em contato conosco. Aqui o endereço do nosso blog, para quem se interessar, e a gente dá aqui por finalizada mais uma aula. Bom dia para todos, que a paz do Senhor fique com todos vocês.